que não estava gravando. Então, deixa eu colocar gravar aí, eu esqueci. Bom, boa noite. Começamos de novo aí, né? Falando da estratégias empresariais. E um dos estudos de caso que eu tinha colocado aí, que eu tinha comentado com vocês, era falando sobre um estudo de caso, falando de qual é o nosso negócio, né? E era um caso que eu comentei aqui, que foi publicado, colocado aí, um caso real pelo Peter Drucker, tá? E existiam duas opções, né? Era o grupo Callahan, dono de uma rede de supermercados, tá certo? Que visão do grupo da empresa dele é sempre tratar bem o cliente, ele tem muito isso como visão da empresa, visão e missão da empresa, né? Sempre tratar bem o cliente é o mais importante, né? Dar uma valorização em cima do cliente, tá certo? Então, esse é um ponto dentro da visão da empresa, dentro dos valores da empresa que ela tem. Legal. Esse é um ponto que eu tenho que considerar na hora de tomar decisão. E aí o grupo Callahan, o Bill Callahan, ele colocou uma questão para o grupo de executivo dele, é o seguinte, nós queremos alavancar o nosso negócio e, com base nisso, ou a gente investe na parte de restaurantes, a gente diversifica abrindo um restaurante, ou então a gente começa a investir no segmento de moda, de roupas, tá certo? Então, essas eram as duas alternativas e o grupo de executivos teria que analisar qual que era a melhor dessas alternativas, né? A maioria de vocês colocou aí como sendo restaurantes, a maioria coloca como restaurantes, né? Tá? Na prática, não tem uma resposta correta, tem que ser restaurante ou moda. O que existe é a justificativa que deve ser realmente analisada nesses aspectos, porque você pode tanto partir como moda ou partir como restaurante que as respostas poderiam estar corretas, tá? Só que existe um fator preponderante nessa história para validar se a resposta é correta ou não. E o fator preponderante está na análise SWOT. Eu vou ler o comentário que o Peter Drucker coloca sobre este estudo de caso aqui, ó. Ele diz o seguinte: os dois grupos cometeram o erro de se concentrar nos pontos fracos, isto é, nas coisas que Callahan Associates não sabia fazer, nunca fez e teria que aprender a fazer. Nenhuma das partes perguntou qual é a nossa competência, quais são os nossos pontos fortes, o que bom podemos pôr para funcionar, e que tipos de negócios esses aspectos positivos podem se tornar competitivos. Tá? Será que somos primordialmente compradores para os nossos clientes? Né? Tal qualidade seria fundamental no ramo de moda, mas quase irrelevante em uma rede de restaurantes. Né? Ou será que somos primordialmente pessoas que sabem organizar e se sistematizar? E é isso uma rede de restaurantes requer. Né? Varejo, supermercado e rede de loja são termos operacionais. Nenhuma dessas definições permite que se tome uma decisão comercial com significado claro ou chance de êxito. Então, olha só, qual que é a grande falha que o grupo cometeu? E é uma coisa que a gente tinha comentado na sala de aula. Você faz a análise SWOT, você determina quais são os seus pontos fortes e fracos, né? Então, imagine, por exemplo, não só na administração de um negócio, mas, por exemplo, você vai fazer uma entrevista, você vai fazer uma avaliação qualquer, e aí a gente tinha comentado lá no início das aulas, quando a gente falou de análise SWOT, que a análise SWOT ela poderia ser feita para você como profissional, para você avaliar seus pontos fortes e fracos, né? E quais seriam as ameaças e oportunidades que existem no mercado, né? E quando você faz isso, né, você não vai se vender com base nos seus pontos fracos, você tem que se vender com base nos seus pontos fortes. Tá? E a mesma coisa na estratégia. A estratégia, você tem que fazer ela com base nos seus pontos fortes, né? Não com base nos seus pontos fracos, tá certo? Essa questão primordial e é um grande erro estratégico que se comete nessa história toda. Então, você vai definir uma estratégia para a empresa, você tem que definir essa estratégia focando principalmente naquilo que a empresa sabe fazer de melhor. E não naquilo que ela não consegue fazer. Porque o que não consegue fazer, o que você tem que aprender a fazer, é chance de dar errado. Né? Então, se você não tem experiência, se você não consegue fazer algo, é melhor não fazer. E não é à toa que, por estatística, a grande maioria dos empreendedores
tá? Eles têm faixa de... Isso tanto no Brasil como nos Estados Unidos, eles têm faixa etária que gira em torno de 45 anos. Então, ao contrário, isso inclusive das startups, tá? Então, ao contrário do que muita gente pensa que startup, de repente, é um negócio que está sendo fundado por pessoas jovens, né? Tá? Isso prova que a maioria, que é justamente o que acontece ao contrário. A maioria das startups, elas sim tem muita empresa, a faixa etária ela é baixa, sim, isso é verdade. Só que o CEO da empresa, o dono da empresa, ela tem na média acima de 45 anos. Por que isso? Porque são pessoas que dentro da sua análise SWOT, ela tem muito mais pontos fortes, aprendeu muito mais, tem uma capacidade de gestão muito grande, tá? Então ela sabe aproveitar essas coisas para abrir um negócio próprio. Então esse é o ponto requisito básico, a pessoa está se planejando com base nos seus pontos fortes, naquilo que ela sabe fazer, naquilo que ela tem competência para fazer, e não naquilo que ela não consegue fazer, tá? Eu não sei falar inglês. Então não vai procurar uma coisa que exija o inglês, você vai ter que procurar uma coisa que potencialize os seus pontos fortes, que não é isso exatamente. Então, justamente essa questão. Então, no caso do grupo Carga, tá, os dois grupos entravam em divergência porque eles estão muito focados naquilo que eles não conseguem fazer, ao invés de focar naquilo que eles são bons. Daí, esse foi o grande erro estratégico. E aí, na justificativa dessa resposta, você pode tanto colocar que a resposta é restaurante, ou você pode falar que a resposta é moda, tá? Então, na prática, né? Se você disser o seguinte, né? Melhor negócio é aplicar em restaurante, tá? Você falou que é restaurante, então por quê? Porque a empresa ela é boa na questão de organização e criar sistemas. E isso é uma coisa que é requerida em restaurantes. A empresa é muito boa na parte da organização e criar uma sistemática de trabalho. Então, isso e, logicamente, a questão também da visão da empresa, do Grupo Carlanga, de valorizar os clientes, os consumidores, tá certo? De encantar os clientes, que isso também é importante em qualquer negócio, né? Da questão do nível de serviço. Então, né, isso seria justificativa por questão de restaurantes. Se você falou que a questão ela é moda, né? Tá? Teria que ser o seguinte, né? Minha empresa tem que ser competitiva em termos de custos, certo? Primordial comprador dos seus clientes, né? Que é uma coisa importante para o grupo de moda, né? Qualidades aí de saber vender o produto, saber se colocar na posição do cliente na questão de vestiário, na questão de moda, tá certo? Né? Isso são fatores importantes. Tá? Então, a resposta correta pode ser moda ou pode ser restaurante, mas vai depender muito da maneira que é justificado. Tá? E a justificativa ela tem que ser com base nos pontos fortes da empresa. A justificativa tem que ser feita com base em pontos fortes. Mesmo porque, em questão de oportunidade de mercado, os dois ramos apresentam oportunidade de mercados. Então, são dois ramos bons. O que eu tenho que alinhar é a minha estratégia com base nos meus pontos fortes. Tá certo? Alguém tem algum comentário sobre o caso? Alguma dúvida? Esse foi um estudo de caso, né? No outro, a gente falou do que são resultados em um hospital. Né? Foi o estudo de caso também do Peter Drucker, que ele coloca da questão de resultados em hospital. Né? E aí eu alinhei isso aí com a nossa matéria de Balance Scorecard, tá certo? Então, dentro de cada dimensão que eu tinha colocado, o que é o Balance Scorecard? Eu tenho que criar o meu scorecard. Deixa eu compartilhar minha tela para mostrar o Balance Scorecard e a gente já aproveita, né, para falar sobre aquilo que aqui. Que efetivamente nós estamos cobrando na P2, né? Tem, ó. Um exemplo aí do Balance Scorecard que eu tinha colocado. Então, o que é ponto importante nessa história toda? O que é? É você trabalhar em cima das 4 perspectivas. Então, no hospital, ele tem que ter uma perspectiva financeira. E o que a gente quis avaliar nesse caso aí, desse estudo de caso, né? A minha preocupação é justamente se você sabia definir objetivos e se tem uma questão lógica para isso. Então,
Pense no hospital. O que da perspectiva financeira é importante? O hospital tem que ter lucro. Certo? Um exemplo. Então, uma das perspectivas financeiras é lucro. E lucro você não vai medir percentual, a não ser se você colocar margem de lucro. Mas eu colocaria lucro ou receita, né? Certo? Se for lucro, é dinheiro. É quanto de lucro positivo, quanto de dinheiro caixa a empresa está ganhando, né? É o chamado EBITDA, né? Lucro antes de impostos e taxas, tá certo? Né? Isso é um indicador da perspectiva financeira, quanto de dinheiro que a empresa está gerando, né? Quanto de valores financeiramente está gerando. Outra perspectiva de clientes, por exemplo, tá? O que você pode medir no hospital, né? No caso aí, do estudo de caso. Tempo de atendimento de clientes ou tempo de internação. Tempo médio de internação. Medido em dias. Aí só vai medir em dias. Também não vai... Teve pessoas que colocou todos os indicadores como percentual. Não tem problema, mas eu quero ver como é que vai medir isso. Porque imagine uma coisa, se você fala assim, olha, nós estamos medindo tempo médio de internação, 10%. O que significa 10% de tempo médio de internação? Não tem relação nenhuma, né? Como você mede tempo em percentual, tá certo? Não, tempo é dias, é horas, meses, tá certo? É temporal, não é o valor percentual, certo? Então, isso que é um ponto que tem que estar atento. Você vai medir como isso, né? Tempo médio de internação em dias, é fácil. Ver qual a data que a pessoa entrou, quando que ela saiu, você tem a medição. Agora, se você fosse transformar isso em percentual, o que você tinha que fazer? Qual que é a conta que você teria que fazer, né? Olha o trabalho que ia dar para fazer esse tipo de coisa, né? Nem daria, né? Certo? Tempo não é unidade em percentual, né? Não é taxa, né? Se fosse taxa, aí é diferente, né? Taxa de internação, taxa de ocupação do setor de UTI, aí é diferente. Só que, imagina, taxa de ocupação do setor de UTI, você teria primeiro como você teria que colocar esse indicador? Quantos leitos de UTI eu tenho? Eu tenho 10. Tá bom, então qual o percentual? Todo dia você tem que fazer conta. Hoje tenho 2 ocupados. 10, 2, então é 20%. Coloca 20%. Agora teve 1, então é 10%. E assim vai. Tá certo? Então, veja que legal, você transforma em percentual, mas tem que ficar fazendo conta, né? Então tem que pensar muito se é mais fácil você medir percentualmente ou se é melhor você contar quantos leitos são ocupados. Tem que ver o que faz sentido, né? Se você contar quantos leitos estão ocupados, você fala assim, eu tenho 5 leitos de UTI ocupados. Legal. Isso é muito ou isso é pouco? Se você tiver 100 leitos, é pouco. Se você tiver 10, é muito. Então, o scorecard tem que fazer você pensar nessas coisas, quando você estabelecer objetivos, tá? Esse é o ponto que a gente tem que pensar, que eu vi que ainda falta na maioria das pessoas, na maioria dos alunos que eu vejo aí, determinando objetivos. Então, esses aspectos que tem que começar a pensar, né? Outra perspectiva que a gente colocou aí, perspectiva de processos internos. Por exemplo, o que o hospital tem de perspectiva de processos internos? Né? A quantidade de medicamentos descartados, por exemplo, por problema de validade. Descarte de medicamentos, quantidade de medicamentos descartados, né? Ou seja, mostra uma falta de controle de estoque, né? Você está jogando medicamentos fora por problemas de data de validade, por exemplo. Tá? Então, como que eu mediria isso, né? Eu mediria por quantidade ou por dinheiro, né? Certo? De volume financeiro de medicamento descartado. Aí cada medicamento tem um valor, tem que saber quanto de dinheiro você está jogando fora do inventário da empresa. Não é tão difícil de medir porque inventário normalmente você não mede estoque, você mede em quantidade, logicamente, mas financeiramente, por questão de balanço da empresa, ela tem que traduzir tudo isso em dinheiro, né? Tudo isso tem que ser traduzido para o lado financeiro. Então, esse tipo de dado, com certeza, a área de finanças deveria ter fácil, né? Quanto de estoque está sendo jogado fora, né? De scrap. O índice de scrap de medicamentos, esse é o termo correto aí. Certo? E, logicamente, quanto menor, melhor, né? Isso seria perspectiva de processos internos. Então, processos internos, você está olhando o quê? Performance operacional da empresa, né? O que é importante ter. Então, no hospital é importante ter essa boa gestão de medicamentos, para você não ter descarte de medicamento, né?
Isso é custo para a empresa, certo? Tá? Outra perspectiva, que era a quarta perspectiva, de inovação e aprendizado. Então, por exemplo, horas de treinamento faz sentido? Sim, no hospital, com certeza. Capacitação de pessoas, né? Quantas horas você está gastando em treinamento e capacitação das pessoas? Ou você pode medir o certo, né? Se você falar assim, olha, eu estou gastando 500 horas de treinamento, legal, é muito pouco? Não sei. Porque você não tem uma referência de quantos empregados você está falando. Agora, se você falar o seguinte, olha, eu tenho uma perspectiva de inovação e aprendizado de gastar pelo menos, sei lá, vamos pensar, 40 horas de treinamento por empregado, aí você está medindo tempo de treinamento por empregado. Bom, 40 horas de treinamento por empregado pelo menos, significa que no ano, cada empregado da sua empresa vai passar no mínimo uma semana em sala de treinamento. Ok, legal, é um bom parâmetro para se medir, entendeu? Certo? Essa é a relação, legal. Dá para se ter uma ideia de se o indicador é bom ou não, se está razoável ou não, tá certo? Se ele eu ia falar físico, viável, tá certo? Porque lembra que todo objetivo, quando eu falo do Balance Scorecard, nós tínhamos citado isso, eu vou escrever aqui no chat, deixa eu ver, ou no chat, ou deixa eu ver aqui. Melhor, fazer uma outra coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Todo objetivo, né, ele tem que ser, como se fala? Oh, meu Deus do céu, fica um negócio aqui aparecendo toda hora. Deixa eu fechar ele. Vamos ver se dá certo. Estou tentando criar um quadro. Ixi, já demora. Não, cancela isso. Eu abri um quadro branco, aí ele complica demais aqui. Não, vamos fazer o seguinte. Fazer mais fácil aqui dessa história. Vou colocar no chat e escrever. Todo objetivo, ele tem que ser. Isso vale por scorecard, tá? É o que a gente chama de objetivo SMART. Tá? O que é o objetivo SMART? Esperto, né? Tá? Ele tem que ser, primeiro aspecto, né? Tem que ser algo mensurável, ou seja, tem que ser algo que eu consigo medir, tá? Ele tem que ser um indicador que eu consigo atingir, ele é possível de ser feito, né? Então você não vai colocar, eu quero treinar 100%, eu quero, não, difícil, né? Certo? Indicador de 100% não é complicado. Tá? Aí tem que ser algo realizável, certo? Realizável, que é possível de ser feito, né? Tem que ter uma data para acontecer e tem que ser algo específico, tá certo? Tem que ser algo bem direcionado e bem específico. Então, todos esses objetivos têm que ser dessa forma. Estabelecer o objetivo no scorecard, tá? Quando eu falo de scorecard, tem que ter essas 4 dimensões aí, né? Perspectiva financeira, processos internos de negócio, de clientes, tá? E de inovação e aprendizado. E tem que ser objetivos que tenham uma relação com o negócio e uma coisa que você consiga medir mesmo, tá? Essa é a ideia do scorecard. Já aproveitando, falando do scorecard, né, que a gente já começou a falar, uma questão também dentro do Balance Scorecard. O scorecard, ele serve para medir se você está atendendo ou não a performance, a estratégia da empresa, se está dando certo ou não. Esse é a forma de avaliar o scorecard. Então, eu olho o scorecard, esse aqui, olha, tá verde, tá bom. E o vermelho? Será que tem alguma tendência? Então, vou tentar ampliar aqui o quadro. Vou ficar maior na tela aqui. Vou pegar aqui o primeiro exemplo, ó. Nível de serviço. Eu tenho um objetivo de 95%. Eu quero atender 95% do nível de serviço. O que está acontecendo? Ó? Mês a mês, 90%, 90%, 92%, 92%, 92%, 94%. Opa, legal.
está aumentando. Com o passar do tempo, o nível de serviço está aumentando. Ou seja, é um problema? Teoricamente, não, né? Porque eu tenho uma tendência de melhoria. Estou chegando no meu objetivo, tá certo? Eu comecei o ano com 90 e estou chegando em julho, meio do ano, com 94. Ou seja, quer dizer que, seja lá o que esteja fazendo para melhorar o nível de serviço, ele tem dado resultado, porque mês a mês ele vem sendo, ele está melhorando. Então, o Balance Scorecard serve para isso, para começar a medir se você está conseguindo atender os objetivos, e com base nesse objetivo, que a gente entende o seguinte, que esses objetivos aqui estão definidos, eles estão relacionados com a estratégia da empresa. Então, se eu atender esses objetivos, consequentemente, eu atendo a estratégia da empresa. Esse é o conceito que está por trás do Balance Scorecard. Tá? Esse é o conceito básico que está por trás do Balance Scorecard. Significa que se eu atender o objetivo, eu estou atendendo a estratégia. Se eu não atender o objetivo, eu estou falhando com a minha estratégia. Então, não é que eu tenho que mudar a estratégia, tá? O Balance Scorecard não vai falar, tem que mudar a estratégia. Não, ele vai falar para você reavaliar as ações da estratégia, porque as ações que você definiu, aquilo que você está fazendo não está dando certo. Ele não é capaz de dizer sobre a estratégia em si. E outra, isso é um ponto importante, o Balance Scorecard também, ele não é capaz de definir a estratégia da empresa. Ele não vai definir a estratégia da empresa, o Balance Scorecard. Esse é um ponto importantíssimo. O Balance Scorecard não define a estratégia da empresa. Tá certo? O Balance Scorecard ele só vai dizer se você está no caminho certo ou não. Tá? Aqui no nível de serviço, legal, está no caminho certo. No market share, também, né? Tá verde, ó, tá no caminho certo, né? Na solvência, né? Eu tenho que ter no máximo 3% de índice de solvência, que são devedores. 6%, 6%, 5%, opa, tá caindo o índice de solvência. No último foi 4%. Legal, tem uma tendência de chegar no objetivo. Então quer dizer que aquilo que eu estou fazendo em relação a devedores deve estar dando certo. Né? Nível de volume de vendas, ou volume de vendas, os últimos 3 meses, atingiu o meu volume de vendas. Legal, estou no caminho certo em termos de volume de vendas. De processos internos, índice de defeitos, eu quero um índice de defeitos de 1%. Sair do objetivo. Eu tinha entrado no meu objetivo, e no último mês saí. Por que eu saí? Aí a pergunta que se faz, né? Será que é uma coisa de atenção, que eu estou perdendo alguma coisa? Aí eu tenho que entender por que eu saí. Foi uma causa especial? Foi alguma coisa irrelevante que aconteceu? Ou realmente eu tenho que tomar alguma ação adicional aqui? Tá? Redução de custos. Eu quero reduzir 10 mil reais de redução de custo por mês. Estou longe disso. Né? Eu comecei bem 5 mil por mês, 3 mil, 6 mil, ou seja, meu objetivo de redução de custo, péssimo, eu não estou atendendo. Aqui diz o seguinte, eu tenho que fazer alguma coisa a mais, porque eu não vou atingir esse objetivo se eu continuar desse jeito. Então, na parte de redução de custo aqui, esquece. O que eu estou fazendo não está dando certo, eu tenho que começar a repensar as minhas ações, eu não vou repensar a estratégia, eu vou repensar aquilo que eu estou trabalhando para reduzir custos, que isso não está dando certo. Tá? E aí, pesquisa e desenvolvimento em horas, está verdinho, quer dizer que eu estou dentro daquilo que se espera, daquilo que está planejado, legal. Compreendeu, pessoal, como que eu estou lendo o scorecard, o que significa isso? Tudo bem? Pergunta sobre o Balance Scorecard, pessoal? Então, na prática, eu estou simplesmente traduzindo as ações da empresa, tá? Medindo as ações da empresa, e isso tem que estar relacionado com a estratégia. O Balance Scorecard, ele não define a estratégia da empresa, ele simplesmente avalia, né, se as ações que eu estou tomando estão de acordo com o meu objetivo estabelecido, e esse objetivo tem que estar de acordo com a estratégia da empresa, tá certo? É este o aspecto que a gente está falando do Balance Scorecard, tá? É justamente este cenário aqui, do Balance Scorecard. É esse fluxo aqui, que é o que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Bom, eu já estou fazendo uma revisão para a prova, porque na prática
Quais são os assuntos que a gente vai abordar na prova, então? Nós vamos falar sobre as estratégias, né? Tá? Todas as estratégias, é isso que você tem que estudar, a partir de estratégia. Então, a gente vai relacionar a estratégia com a análise SWOT, Balance Scorecard, que é o item que nós falamos, e o relatório A3. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. São esses os assuntos, tá? E, junto com isso, o relatório A3. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo. Eu estou olhando as minhas anotações para ver se eu não estou esquecendo nada do assunto da prova aqui. É isso daí mesmo. Base scorecard, relatório 3, todos os tipos de estratégia. Quais são os tipos de estratégia? As 4 estratégias clássicas, a estratégia genérica de porta e o oceano azul, tá certo? Que é o que eu vou começar a falar daqui a pouco com vocês. Pergunta da Andressa. Quer saber quantas perguntas? Depende da prova. Eu tenho prova com 4 ou 5 perguntas em torno disso, tá? Mais ou menos em torno disso. Beleza? Em relação ao base scorecard, pessoal. Deixa eu compartilhar outro assunto, então. Vou voltar para outro assunto. Deixa eu ampliar um pouco mais isso aqui, para a gente ver um pouco mais. Né? Legal. Bom, olha só. Aí eu tenho uma análise SWOT, tá certo? Então, a análise SWOT, ela está estritamente relacionada, como a gente tinha comentado lá, com as estratégias clássicas, né? E eu sei que vocês lembram quais são as estratégias clássicas, né? Alguém aí, sei lá, a Andressa que já resolveu fazer a pergunta pra gente, né? Vou aproveitar, Andressa, que você já está digitando aí, né? Andressa, você pode me digitar aí ou falar quais são as 4 estratégias clássicas? Eu falei 4 já, hein? Eu não ia falar, mas falei. Quais são as estratégias clássicas? Eu tô calmo, Andressa. Pô, isso aí tem que saber na ponta da língua. Nós falamos demais isso aí já. Quais são aquelas estratégias clássicas, hein? Alguém se habilita aí? Ajudar a Andressa? Isso, uma delas é sobrevivência. Né? Não sei porque a Andressa lembrou do primeiro de sobrevivência. Sim, manutenção é outra. Isso mesmo. Crescimento é outra. E tem a última que é de desenvolvimento. É isso aí. Então, olha só. Essas são as chamadas estratégias clássicas, ou chamadas estratégias básicas ou clássicas, tá certo? Então, se eu tenho essa análise SWOT, olha só, simplificando a história, tá? Para não entrar muito nesse detalhe, né? De avaliação subjetiva. Tornar a coisa mais objetiva. Tá? O que a gente tem aqui? Né? Eu tenho aqui, ó, 3 pontos fortes e tenho uns 5 pontos fracos. Então, ou seja, primeira conclusão, eu tenho mais ponto fraco do que forte. Então, eu tenho uma predominância de pontos fracos. Tá? Isso no ambiente interno. Se eu olhar o ambiente externo, eu tenho aqui, vamos lá ver, eu tenho 5 itens. Estou contando a quantidade de itens que tem na matriz aqui, tá? Eu tenho 5 itens de oportunidades, e eu tenho 3 ameaças. Então, qual é a conclusão geral que eu tenho? Eu tenho mais pontos fracos e eu tenho mais oportunidades de mercado. Então, essa matriz aqui já está me mostrando o seguinte: eu tenho uma predominância de pontos fracos e uma predominância de oportunidade de mercado. Tá? Com base nisso, qual que é a estratégia mais adequada para se colocar com base nessa análise SWOT? É a estratégia de sobrevivência, manutenção, crescimento ou desenvolvimento, hein? Alguém chuta aí?
Eu tenho predominância, chuta não, né? Responde, né? Não vai chutar na prova, né? Eu tenho predominância de pontos fracos e mais oportunidades. Qual é o melhor tipo de estratégia a ser adotado? Sobrevivência, manutenção, crescimento ou desenvolvimento nesse cenário? Perguntar para alguém aleatoriamente, já colocou. Andressa, desenvolvimento, acha? Não é desenvolvimento. Eu tenho mais ponto fraco e eu tenho mais oportunidade, então é crescimento. A Jennifer falou crescimento. Sim, é uma estratégia de crescimento, ela é mais adequada. Tá? Então, primeiro, se eu tenho mais pontos fracos e mais oportunidades, eu vou para a estratégia de crescimento. E se eu tiver mais pontos fortes e mais oportunidades? Se eu tivesse mais pontos fortes e mais oportunidades, aí seria a estratégia de desenvolvimento. Professor, e se eu tiver mais pontos fracos e mais ameaças? Se você tem mais pontos fracos e mais ameaças, é sobrevivência. Tá? E se eu tiver mais pontos fortes do que fracos e mais ameaças? Tá? Se você tem mais pontos fortes e mais ameaças, é manutenção. Tá? Essa é a regra geral em relação às 4 estratégias clássicas, chamadas de estratégias clássicas, tá certo? Legal? Vamos lá para frente. Então, é isso que a gente tem, ó. Esse slide aqui, ele sumariza bem, tá? Ele mostra o que aí, né? Que se eu tenho predominância de ameaças e mais predominância de ponto fraco, é estratégia de sobrevivência. Se eu tenho predominância de ameaça, mas eu tenho mais pontos fortes, é manutenção, tá? E o que é estratégia de sobrevivência? A estratégia de sobrevivência é aquela estratégia para a empresa que está quebrando. A empresa está quebrando o mercado, é estratégia de sobrevivência. Entrou recuperação judicial, né? É estratégia de sobrevivência, tá? E o que é a estratégia de manutenção? A estratégia de manutenção é aquela empresa que, assim, ela não vai ganhar mercado, ela não vai alavancar mercado, ela quer se manter no mercado na posição que ela está hoje. Isso é estratégia de manutenção. E por que ela faz isso? Ela faz isso porque não tem oportunidade de mercado. Tá? Não, o mercado é recessivo, existe uma recessão, tem muitas ameaças, só que a empresa é uma empresa sólida. Então, o que ela faz? Ela tenta se manter no mercado. Ela se mantém. Então, é isso a ideia da estratégia de manutenção. Tá? Por outro lado, se eu tenho mais pontos fracos, só que o mercado está bombando, tem muitas oportunidades, está vendendo muito, o que eu faço? Eu tenho que aproveitar para crescer. A estratégia de crescimento, mesmo que a empresa tenha pontos fracos. Tá? Mas essa estratégia de crescimento vai ajudar a solidificar mais a empresa, tá certo? Né? Por outro lado, se eu tenho muitos pontos fortes, eu já sou uma empresa bem sólida no mercado, existem muitas oportunidades de mercado, mais do que ameaças, eu vou para a estratégia de desenvolvimento. Aí eu aproveito para solidificar ainda mais a minha empresa, para desenvolver novos negócios, né, desenvolver novos produtos, serviços, esse tipo de coisa. Então, se adota uma estratégia de desenvolvimento. Tá? Então, essas são as chamadas 4 estratégias clássicas. Mas fora as estratégias clássicas, né, a gente tinha também as estratégias genéricas de Porter, que são exatamente essas aqui, ó. Tá? Que são 3 estratégias genéricas de Porter, né? Que aí, além das estratégias clássicas, você também tem mais 3 estratégias de opções, que é uma estratégia de diferenciação, liderança no custo e de enfoque, ou de nicho, né? Estratégia de enfoque é uma chamada de estratégia de nicho. Bom, a empresa adota só um tipo de estratégia, tá? Eu não vou adotar estratégias combinadas. Não que não possa ser feito, é complicado demais. Normalmente a estratégia é única. Então, ou vou para uma estratégia de crescimento, ou uma estratégia de diferenciação, ou adoto uma estratégia de liderança em custo, depende muito. Dentro dessas estratégias, a estratégia de diferenciação e de liderança em custo, elas são estratégias realmente voltadas para o grande mercado de maneira geral. Tá? Só que uma é antagônica da outra. Né? Enquanto a liderança em custo, eu vou brigar para ter um preço mais baixo porque no mercado,
A diferenciação é o contrário. Diferenciação, eu quero criar mais valor, então eu quero cobrar mais caro para mostrar que o meu produto é diferente, meu produto é melhor do que o do concorrente. Isso é uma estratégia de diferenciação. Eu começo a dizer que os atributos do meu produto, né, falar, meu produto é mais caro porque a qualidade dele é melhor. Então, quando você cai numa condição desse tipo, falando, não, custa caro, mas é bom, é uma estratégia de diferenciação isso, muitas vezes. Tá? Agora, se você está indo só pelo preço, porque é barato, e é liderança em custo. A estratégia de enfoque ou de nicho, o que ela representa na prática uma estratégia de enfoque ou nicho? É quando você decide assim, eu não vou olhar o mercado como um todo, eu não vou brigar com o mercado inteiro. O que você vai fazer? Você vai focar um segmento, você vai focar uma área específica do mercado. Um público específico. Que público? É o público da terceira idade. Ah, o público infantil. Ah, não. Ah, eu vou focar somente no bairro da Moca. Tá? Coisas desse tipo. Isso é segmento específico, público de enfoque. Tá? É nicho. Né? E aí a ideia é bem um negócio bem pequeno, bem focado, bem específico, certo? Então a estratégia Energy Porter ele te dá 3 opções. E além disso, a gente tinha falado também sobre um outro tipo de estratégia, né, que a gente usou como exemplo o círculo de Soleil. Essa aqui. Mas antes de falar dela, perguntas. Alguém tem dúvidas sobre as 4 estratégias genéricas, as estratégias clássicas, na verdade, não genéricas, e as estratégias genéricas de Porter? Alguma dúvida, algum comentário de diferenças entre eles? Pessoal, tudo bem? Aí não vale a pena falar assim, não, por enquanto tudo bem. Já falou tudo bem por enquanto, não, né? Ou tá bem ou não tá, né? Ah, tá bom. Se uma corintiana falou ok, beleza, né, significa que eu tô mais tranquilo, porque se a corintiana entende, o resto do mundo entende, com certeza. Não é verdade? Bom, olha só. Vamos olhar aqui, né? Ah, pessoal, dá um tempinho só. Eu tenho que botar um ponto negativo para uma pessoa. Deixa eu anotar aqui. Né? Eu tenho que montar mais um ponto negativo porque eu vi o segundo comentário. Mais um ponto negativo pela risada que estão dando aqui. Então tá bom. Né? Ixi, mais um terceiro cara que vai ter um ponto negativo aqui. Deixa eu marcar aqui que tá dando risada também nessa história. Tá bom. Mas pode deixar, professor. Olha, eu tive uma ideia agora, né? Para vocês entenderem bem o que é uma estratégia de nicho, eu posso fazer o seguinte: eu posso fazer provas específicas dependendo do tipo que você torce. Prova de nicho. Essa é uma boa ideia. Vamos fazer uma prova de nicho, né? Prova de segmento específico. Isso aí é uma estratégia de porta que eu posso adotar em provas, por exemplo. O Éder gostou da ideia, é boa, né? Isso pode ser interessante, tá certo? Né? Só um momento. Bom, olhem para o gráfico que eu estou colocando na tela aqui, pessoal. Né? Olha só. Né? O que está colocando aqui? Se os corintianos tirarem melhor nota, você fala que somos os melhores? Bruna, isso não vai acontecer, tá? Eu dou um jeito nisso. Isso não vai acontecer. Pode deixar. Bom, vamos lá, né? Brincadeiras à parte, certo? Né? Olha só, né? Ai, ai. Olhe a estratégia da de Porter aqui. Só um momento aqui, pessoal. Deixa o problema doméstico.
Bom, seguinte. Olhando aqui, né? A história toda, né? O que é uma estratégia do Oceano Azul? A estratégia do Oceano Azul, ela procura criar valor, atributos distintos que não existem no mercado. Eu estou criando um negócio diferenciado, eu não chamaria de diferenciado, porque a palavra correta não é essa, né? Mas eu estou criando um produto, um serviço que é inédito no mercado, vamos chamar dessa forma. Tá? Por que eu gosto de usar esse gráfico? Porque se você olhar aqui, né, o Circo de Soleil, o que ele faz diferente no circo? Ele põe um tema, tá? Ele trabalha com ambiente refinado, ele trabalha com várias produções artísticas, tá? E músicas, né, e atividades... músicas, né, e danças artísticas. Então, são 4 elementos que ninguém trabalha, só que esses 4 elementos mudaram totalmente o negócio. Criaram um negócio totalmente distinto. Tá? Por isso que se torna um oceano azul. Né? E, logicamente, né, que isso que faz a diferença, isso que cria algo que não dá para comparar com as outras empresas. Tá? Então, o Oceano Azul ele tem essa característica. Isso é um ponto importante. Ele tem atributos que os outros não têm, nem baixo. Tá? Não é baixo. Não é que os outros têm esses atributos de forma baixa, não. Eles não têm, eles não oferecem. Tá? Esse é um ponto importante. Professor, e se não tivesse esses elementos, né? Se eu voltasse aqui nesse aspecto, né? E se não tivesse esses elementos aqui, né? Tá? Se não tivesse esses elementos, né? O que aconteceria aí nessa história toda? Tá? Não seria uma estratégia do Oceano Azul. Se eu, por um acaso, tá? Eu cobrisse, olha, não existe essa linha aqui, vai. Deixa eu colocar aqui, mudar a corzinha desse negócio aqui. Se ela fosse assim, ó, não tivesse nada, o que seria? Isso aqui seria uma estratégia de diferenciação, pura e simplesmente. Por quê? Porque todas as empresas estão trabalhando, como se fala? Todas as empresas estão trabalhando os mesmos atributos, só que uns são melhores ou piores do que outros. Então, isso aqui não seria uma estratégia do Oceano Azul, isso aqui seria uma estratégia de diferenciação. Tá? Então, o que faz justamente ser uma estratégia de diferenciação são justamente o quê? Né? Esses 4 elementos aqui de baixo que eu deixei oculto. Tá certo? Isso que acaba tornando a empresa uma estratégia de Oceano Azul. Isso aqui, ó, esses 4 elementos que estão aqui embaixo, é isso que faz a empresa ser um Oceano Azul. Tá claro, pessoal? Tudo bem? Aí você vai dizer o seguinte, né? Com base no tempo, né? O que acontece nessa história toda, certo? Né? O que tá? O que acontece? O que acontece, né? Na prática aí, né? Que acontece, né? O que acontece nessa história aí toda, né? O que acontece aí, né? Nessa história toda, tá? Se a empresa, com o passar do tempo,
vai mudando os concorrentes dela, né? Ou surgem outros concorrentes, como foi o caso da Uber. A Uber, ele era uma empresa do Oceano Azul. Aí, de repente, entrou a 99 Táxi fazendo a mesma coisa, tá? Competindo com os mesmos atributos. Tanto que tem gente que é Uber e também é 99. Os caras trabalham os dois. O mesmo serviço trabalha os dois, as mesmas pessoas trabalham os dois, né? E aí o que acontece? Deixa de ser o Oceano Azul, vira uma estratégia de diferenciação, pura e simplesmente. Tá certo? Então, toda estratégia de Oceano Azul, ela não vai durar para sempre. A não ser se você fizer uma outra inovação. A estratégia do Oceano Azul depende muito de inovação, tá? De muitos fatores de inovação para isso. Legal, pessoal? Dúvidas com relação à estratégia do Oceano Azul? Perguntas? Alguém tem questão aí? Tá claro? Esse ponto é importante porque todo mundo, ou não vou dizer todo, muita gente errou nesse conceito aqui, tá? Muita gente errou nesse conceito. Não é simplesmente olhar o gráfico, esse gráfico é da estratégia do Oceano Azul, não. Tem que ver se são os mesmos atributos, a interpretação. Você está falando dos mesmos atributos, se forem os mesmos atributos, vira diferenciação. Né? Se não, eu tenho que ter atributos que ninguém está oferecendo aqui. Tá? E se a empresa tem atributos que ninguém oferece, isso muda de estratégia de diferenciação e vira uma estratégia do Oceano Azul. Tá? A estratégia do Oceano Azul é construída em cima de valores, de atributos que ninguém está oferecendo no mercado. Tá? E que isso que fazem a diferença. Legal? Joia? Bruna, tudo bem, Bruna? Dúvidas com relação à estratégia do Oceano Azul? Tá claro? Tá claro, professor. Obrigada. Bom, se a Bruna entendeu, então todo mundo entende. É o meu divisor aqui. A minha medição é a Bruna, né? Porque eu vejo os corintianos, se os corintianos entendem, e eu tenho certeza que o resto do pessoal está entendendo também. Né? Certo? Bom, o outro assunto, vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver aqui. Outro tema que nós tínhamos abordado, último tema da noite que nós abordamos, foi esse aqui. Bom, olha só, né? Outro assunto que cai na prova também para a gente é o relatório chamado relatório A3, tá certo? Um relatório A3. Bom, o que representa o relatório A3? Né? Lembra que nós estamos falando do relatório A3 dentro das estratégias empresariais. Estou falando do tema do relatório A3, que é esse caso aqui, dentro de estratégia. Então, o relatório A3 ele é uma ferramenta que procura comunicar a estratégia para a organização. Então, é uma ferramenta de comunicação. Tá? Eu vou explicar para os meus empregados, para a minha empresa, o que eu quero que eles façam, com base numa estratégia que já foi definida. Tá? Então, esse é um ponto do relatório A3. Essa é a questão básica que tem que ser claro dentro do relatório A3. Ponto. É isso. Então, o foco principal dele é comunicar a estratégia para a empresa. Ponto. Tá? Se você fizer uma pesquisa por aí, tudo mais, e tome cuidado com isso, porque lembra que a nossa abordagem é estratégia, a nossa matéria é estratégia. Não estou falando de qualquer outro assunto, estou falando de estratégia. Se você pesquisar um pouco mais sobre o relatório A3, que isso foi uma elaboração da Toyota, tá? Os caras vão falar que o relatório A3 é uma ferramenta de resolução de problema. Eu, particularmente, nunca usei relatório A3 para resolver problema nenhum. Eu não estou dizendo que não possa ser feito, dá para fazer. Sim, dá. Não é uma ferramenta comum para isso, sinceramente. Eu também nunca vi ninguém fazendo isso, tá?
Eu nunca usei a A3 como resolução de problema. Eu sempre usei a A3 para uma forma de comunicar, de traçar plano para estratégia, mas nunca para resolver problemas, né? E também nunca vi, embora muita gente fale, nunca vi ninguém usando isso para resolver problema. Eu, basicamente, eu sei de uma coisa, para você, se você quer resolver problema, você usa um Seis Sigma, você usa um Lean, você usa MASP, né, método análise de solução de problema, você usa um 8D. Isso você usa. Relatório A3 dá para usar para resolver o problema? Sim, pode ser. Pode ser, eu diria. Eu não descarto isso, pode ser. Mas na nossa matéria, não. Porque isso não tem a ver com estratégia. Aí é uma outra abordagem, tá? Então toma cuidado com isso. Perfeito, pessoal? Tomem só cuidado com essa abordagem, que aí é uma outra linha, é uma outra coisa, não estou falando de estratégia. Tá? Então, este é um ponto. Mas eu entendo uma relatório A3 como uma forma de gestão dentro da empresa, tá? Vindo aí da história da Toyota, tá legal? Perfeito, pessoal? Dúvidas com relação a A3? É bem simples e bem tranquilo nesse quesito, tá? Tem que tomar cuidado somente com alguns pontos aí que se vê, tá? Professor, eu não posso falar que relatório A3 é uma forma de resolver problema? Pode, mas tem que explicar que isso tem a ver com estratégia. Tá? Eu, particularmente, não explico, né, porque eu acho que não tem a ver com estratégia, mas se você me explicar, tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Então, com base nisso, a gente termina a abordagem daquilo que a gente vai ter na prova. Então, falei das 4 estratégias clássicas relacionadas com a matriz, falamos da estratégia Genetics de Porter, o Oceano Azul, relatório 3 e o Balance Scorecard, certo? Perguntas, dúvidas, comentários, mais perguntas, quesitos? Tranquilo, baba, né? Prova também simples, tá? Aliás, minhas provas são sempre fáceis, né? Não tem nada de difícil, certo?